When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Esse talvez seja o monólogo mais desafiador que eu já escrevi até hoje. Isso porque eu mal sei elaborar pra mim mesmo a ideia que eu quero colocar aqui. Quanto mais transformar isso em conteúdo. Eu sinto que eu não pensava muito sobre a vida até alguns anos atrás. Eu enxergava os rumos pré-definidos. Eu ia estudar, passar numa faculdade legal, me formar, estagiar, trabalhar, conhecer alguém, namorar, casar, ter filho e, bem, era isso. Longe de mim querer fazer drama, até porque eu sempre recebi todo o apoio e suporte familiar. Nunca passei necessidade, embora também nunca tenha sido riquinho. A vida sempre teve limitações, mas também teve possibilidades. Mas não é esse o ponto. Tá vendo a dificuldade de escrever esse monólogo? Eu nem sei do que eu tô falando mais. Vou tentar voltar. Mas dentro daquele roteiro pré-definido da vida, não parecia sobrar muito espaço para que eu pudesse desenhá-la. Como exemplo, eu demorei para me perguntar uma coisa básica. Onde eu queria morar? A resposta para essa pergunta sempre pareceu depender da fase da vida que eu tava. Onde era minha escola? Onde era minha faculdade? Onde era meu estágio? Onde era meu trabalho? Eu nem votava para decidir onde eu ia viver, entende? Alguma coisa, alguma obrigação que eu tinha que fazer, ia lá e resolvia por mim. E lá estava eu de mudança mais uma vez. Até que essa vida previsível um dia ruiu e eu fiquei perdido. E por mais clichê que possa soar, se veio algo de bom dessa ruptura repentina, foi ter me dado a clara percepção de que a escolha sempre esteve ali. Aquele roteirinho pré-definido da minha vida não me era forçado por nada nem ninguém. Era só um dogma que eu nunca havia questionado. E quando eu comecei a tomar minhas próprias decisões com mais consciência, eu comecei a notar as discordâncias, fossem da sociedade ou do meu círculo social pessoal, tanto faz. A verdade é que bancar minhas escolhas envolve encarar a reação e o julgamento exterior sobre a minha vida, o que é um tanto injusto. Afinal de contas, se eu não tô fazendo mal pra ninguém e só tentando definir os rumos da minha própria vida, por que é que isso deveria fazer eu me sentir mal? Se eu tomo uma decisão que só me diz respeito, sem romper qualquer trato que eu tenha feito com ninguém, por que eu deveria carregar um peso na minha consciência? Peso esse que parece vir naturalmente, como consequência de ter decifrado esse código sobre definir os rumos da própria vida, com mais força do que qualquer cursinho de coach picareta que dava golpe em idoso pudesse me ensinar. Não quero sentir culpa. Se estou seguro de que estou no meu caminho, posso ficar tranquilo. Até porque não há nada errado em remar contra a maré, uma vez que eu sinto que é contra a maré que está o meu destino. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo Svetlana. Olha aí, seja bem-vinda, hein? Oi! Ai, gente, desculpa, é que antes mesmo, agora mesmo, 30 segundos eu já tava gritando, né, no microfone. E agora eu tô, eu não sei qual volume que eu falo, sabe? Mas tá tudo certo. Oi, gente, tudo bom? A Lana, inclusive, só lembrando a galera, porque esse é o terceiro episódio só que tá sendo em vídeo, né? Então, estamos em vídeo no Spotify. Se você ainda não assiste, só escuta, fica o convite, vem ver a nossa cara aqui. Então, só exclusivo no Spotify que é em vídeo, em todos os agregadores em áudio também, como sempre. Mas eu chamei você, Lana, no programa de hoje, porque eu acompanho você em rede social já faz um tempinho. E acompanho, inclusive, a sua luta para existir em rede social, né? Para poder ter uma rede social. O programa de hoje é sobre um assunto muito simples, assim, que é sobre remar contra a maré. Sobre se sentir sempre tendo que forçar uma parada para fazer algo simples, que é
definir o rumo da própria vida, fazer o que você quiser fazer algo que não é mal pra ninguém, que é uma escolha tua, e ainda assim parece que é ofensivo. Eu vejo que você se declara putativista, né? Que eu não sei se é um termo que tem KNAI, né? Não sei se dá pra na hora de emitir nota, mas eu vejo seu trabalho tanto, enfim, como ativista também, e os vídeos que você faz produzindo conteúdo falando sobre a situação. Pô, como é que você se sente em relação a se sentir meio que como ovelha negra da família, no sentido da música da Rita Lee mesmo, de caraca, parece que tudo pra eu fazer é uma luta, não é fácil, né? Não, primeiro que me esgota pra caramba, né? Não, acho que a primeira coisa que tem que falar é que, assim, não existe KNAI de putativista, tá? Nem de prostituta. Então, assim, a gente tem que se virar. Até nisso a gente tem que nadar contra a maré, né? Até pra não sonegar imposto. Então, e o pessoal acha que puta não paga imposto, gente. A gente paga tanto. E pior que isso, eu adoraria pagar imposto se eu tivesse lá, tipo, no meu meizinho, na minha ME, na minha empresa, né, profissional do sexo, mas não tem. Cara, é muito cansativo, sabe? Eu vou ser muito sincera, eu me sinto muito esgotada. E desde que minha conta caiu, pra quem não sabe, né, eu vou me apresentar rapidamente também. Claro. Eu sou Svetlana, eu sou trabalhadora sexual, deve fazer uns 7 anos, mais ou menos. É que existe uma linha tênue que às vezes não dá muito pra saber de quando tu faz isso por fazer e quando tu considera isso realmente um trabalho, né? Pra mim, eu meio que sempre considerei um trabalho, porque desde cedo eu era modelo infantil, então pra mim foi muito natural ir pra essa área que utiliza o meu corpo, eu sempre utilizei meu corpo, né? Antes eu me sentia uma pessoa muito sozinha, eu pensava que a culpa era minha, né? Por que eu não tô sendo tão bem sucedida quanto as pessoas que eu vejo na internet? A internet tem muito essa ilusão, né? Todo mundo também parece maior na internet do que é na vida real, sabe? E eu me sentia muito solitária, assim. Depois que eu conheci a militância, principalmente quando eu mudei pra Porto Alegre, né, que eu comecei a sair na rua, conversar com umas guria que faz prostituição de rua, de base, que eu comecei a pensar... Você era do interior antes? Não, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Olha aí, o sotaque me enganou total, pô. Engana todo mundo! E assim, eu falo que eu não sou de nenhum lugar, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, nasci na Avenida Paulista, entendeu? Caraca! E eu mudei pra Porto Alegre fazia uns 3 anos, mais ou menos, voltei esse ano pra São Paulo, porque eu sinto saudade da minha terra, né? Mas neste momento que a gente tá gravando o podcast, eu tô de volta a Porto Alegre, revivendo várias emoções. E depois que eu comecei a conhecer um pouco a militância, ver pessoas que tinham dificuldades às vezes parecidas com a minha, às vezes diferentes, mas que às vezes mudavam o ambiente, ou algumas coisinhas, mínimos detalhes numa situação, mas era a mesma coisa. Né? Aí que eu comecei a ser um pouco mais tranquila comigo mesma. De pensar, ok, você tá fazendo o possível, sabe? É muito difícil a gente também conseguir ter esse amor próprio. Mas é uma luta constante, porque sabe? Porque você tocou num ponto que é interessante pra mim. Porque assim, em outro aspecto, em outro nível, todo mundo passa por isso quando quer tomar as rédeas e uma decisão sobre a própria vida. Você, obviamente, que tem um trabalho e uma existência que é questionada o tempo todo, muito mais. Mas todo mundo, quando, quer mudar de casa, às vezes, sei lá, e o pai e a mãe é contra, quer fazer uma parada, passa por uma experiência dessa de, eu preciso remar contra a maré, eu preciso tomar a rédea, né? Tomar a decisão que esse é meu caminho. Porque às vezes o nosso caminho tá contra a maré. E isso vem culpa, né? Sim. Parece que a gente se sente culpado por não ser... Cara, assim, eu imagino quantas vezes você se questionou de... Caraca, por que eu não sou normal? Entre aspas, né? Não é que... O seguinte, por que eu não faço o que esperam de mim? Por que eu não quero fazer isso, né? Porque, justamente na minha profissão, tem vezes que, nossa, eu levo muita porrada. E tu vê, né? Eu levo muita porrada na internet. Tem vezes que eu paro quando minha conta caiu, né? Que eu, basicamente, não tive o direito de existir. Você tinha uma conta de centenas de milhares de seguidores lá, que caiu, sei lá, esse ano. Era 125 mil seguidores, né? Que demorou alguns anos pra fazer. Não era a minha primeira conta, porque outras já tinham caído, sabe? Pois é. E aí, é um momento que eu comecei a me questionar. Eu passei meses depressiva até voltar ao Instagram, né?
E era uma coisa isso que é foda, né? Porque a galera pode falar, pô, tá reclamando que caiu o seu Instagram. É trabalho, né? A ferramenta de trabalho principal. Você não falaria isso pra pessoa que tem uma loja no Facebook e caiu a loja dela. Você entenderia? Sim, a gente que mexe com a internet, a gente tem uma visão muito diferente, né? Eu falo, por exemplo, quando a gente tá... Isso já mudou, mas no começo, quando eu ia pra casa da minha tia, que é a minha grande parceira, assim, na família, né? Eu ficava no celular e toda ela ficava pó. Ah, não, porque a vizinha é isso. Ah, não, porque aquilo. Ai, porque não sei de que de família. Eu tinha que virar pra ela e falar, tia, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que parece que eu tô brincando, porque eu tô no celular e todo mundo brinca no celular. Porque lazer, rede social pras pessoas é lazer. Pra gente não é. Então, assim, é idiota quando a gente fala que, nossa, por exemplo, eu não tive tanto view em um vídeo que eu fiz e eu tô me sentindo mal por isso. É porque é nosso trabalho. E o que eu tô fazendo de direito pra não ir tão longe quanto fulano, ciclano? Existe essa comparação. Gastei tempo nesse vídeo, eu estudei, eu trabalhei, eu editei. Pô, sim, foi meu tempo e não chegou. Sim, eu tive essa ideia que ninguém mais teve. Nossa, eu achei foda na minha cabeça. E acho que todo mundo vai rir, ou todo mundo vai se emocionar, ou todo mundo vai entender o que eu tô falando. E aí, vem aquilo de pouco like, ou pouco view, ou a conta cai e não sei o quê. E a gente sente menos, né? Então, é isso. Eu, por exemplo, eu falo que eu não tenho o direito de existir. A minha conta, eu tinha de 125 mil, ela caiu, eu criei uma outra, caiu também, criei uma outra, caiu também. Eu tive que comprar celular novo pra voltar ao Instagram, isso é muito triste. Mas é isso, a gente tem que encontrar maneiras de passar esses obstáculos que eu vejo que às vezes outras pessoas, ou então a gente pensa, né, na nossa cabeça, que aparentemente a cabeça cheia também é a oficina do diabo, né? A gente acaba pensando que é isso, não tô fazendo o suficiente, eu não sou tudo isso, é complicado se sempre nadar contra a maré, você se sentir esgotado de meu conteúdo tá indo longe e tal, mas é uma questão de ter um pouco de amor próprio, que não é fácil ter. Eu não vou falar que é fácil de você se olhar com carinho, mas aos poucos tentar se olhar com carinho, né? Mas hoje mesmo, eu tava assim, já com a minha cabeça a mil, sabe? Estressada e tal, e aguentando muita porrada, e eu paro e eu penso, nossa, por que eu não escolhi outra profissão, né? Talvez se eu tivesse feito, sei lá, direito, que nem minha família queria que eu fizesse, talvez eu tivesse em outra situação, talvez eu estivesse ganhando mais, menos. Talvez mas talvez eu estaria um pouco infeliz. Mas eu estaria dentro da normalidade, né? Que as pessoas não iam me encarar, por exemplo... Estaria no conforto da normalidade, né? Porque isso traz um conforto. Você saber, pô, tô aqui. Minha existência ela não é questionada, pelo menos. Eu posso existir sem ninguém mexer a porra do saco. Sim, porque eu sou só mais uma pessoa. Porque, às vezes, com esse trabalho de militância que eu faço, né? Eu comecei a ter umas visões muito diferentes. Então, às vezes eu tava andando aqui pelo centro de Porto Alegre e eu começava a ver as pessoas andando e eu falando... Nossa, é doido como as pessoas passam pela gente e é muita gente, tá tudo bem, a gente nunca vai conseguir pensar isso de toda pessoa, mas o que será que fulano faz? O que será que aquela outra pessoa faz? Por que ela tá andando aqui agora? Caraca. Né? No meu caso, eu via pessoas, né, prostitutas de rua, que eu sabia que estavam lá porque aquele era o ponto delas, porque aquela era a rotina delas, mas as outras pessoas não sabiam o que faziam. E isso a gente passa toda hora. Eu passo na rua, as pessoas não sabem o que eu faço. O julgamento, às vezes, vem da gente mesmo. Por isso que eu falo muito de amor próprio e autoaceitação. Que é isso. Sempre vai ter algum pra falar que você tá fazendo errado. Você pode fazer 99,9% certo, o 0,01 não importa, mas vai ter alguém pra ver e falar assim, pô, tu fez aquela entrevista, mas tu usou gíria. E eu falo, pô, mas as pessoas entenderam! Que problema, sabe? Então, sempre vai ter alguém. E, né, voltando também à questão, é sempre isso que me rodeia, a questão do trabalho sexual. As pessoas nunca questionam, por exemplo, um médico quanto ele ganha, né? Nunca questionam se o professor gosta da profissão dele. Mas pra prostituta, pra puta, seja ela virtual, seja ela presencial, as pessoas perguntam, e a sua família? E perguntam, o que as pessoas acham disso? E o que a sua família acha disso? Como se devesse se importar, né, o que sua família acha da sua profissão. Exatamente, meu príncipe, sabe? E eu vou falar que eu tenho um privilégio que a minha família não se importa, né? De tipo assim, outro dia eu fui na minha tia, né, e ela falando sobre coisas de família, não sei o quê, minha tia, um amor, assim, de pessoa. E ela veio e falou assim, porque pode falar o que quiser da Lana, que eu não vou deixar falar em coisa ruim.
porque elas podem fazer o que quiser, né? Ela tem o trabalhinho dela, mas ela paga as contas dela. E você não tá matando, você não tá roubando. É isso sabe? aí. E é isso, né? E ainda sobre também o negócio de remar contra a maré, é muito doido, porque eu sempre fui muito aversa, né, a mudanças. Eu odeio mudanças. E não só mudança, que eu tô falando de carreto, tá? Eu tô falando, por exemplo, que uma também mudança é ruim, de rotina. Também é péssimo. Eu fiz mudança de estado, gente. Imagina o BO, sabe? Mas é muito difícil, por exemplo, você sair de um estado, né? Você começar uma vida em ponto de partida novo em outro estado, Total. em outro lugar, que as pessoas não te conhecem, porque aqui eu vim com uma licuia e minhas 2 gatas, né? Então foi uma experiência de aprender a lidar com a minha solidão, aprender a lidar com as coisas da minha cabeça, né? E trabalhar com os artifícios que eu tinha. Tá, eu tava sozinha, eu tava desesperada, sabe? Eu tava me sentindo sozinha e sentindo que o mundo tava horrível, infeliz, mas aí teve uma hora que, e não é fácil, sempre repito isso, não é fácil, mas teve uma hora que eu virei e pensei, tá, o que eu posso fazer, sabe? No meu caso também foi, tá, eu trabalho com conteúdo adulto, então eu acho que eu trabalho com pornografia, então, tá, qual que é a história da minha profissão? Porque não é possível que eu passe por isso sozinha, sabe? Talvez outras pessoas passem pela mesma coisa. Então, esse foi um dos jeitos que eu achei pra lidar um pouco mais com as questões da minha cabeça, porque, total, como eu falei... Não, e faz todo sentido, e você se aprofundar eu acho que faz parte tanto da autoaceitação quanto da autodescoberta mesmo, de você se conhecer, e eu acho que a parte de você se aceitar tá bom, mas quem que eu quero aceitar? Que Lana que eu quero aceitar? Que ela quer? Sim, como é que ela se enxerga? O que te move, né? Porque eu acho que o legal da imagem do remar contra a maré é que você nunca tá parado, né? A maré, pra mim, é uma imagem figurativa muito boa, que se você parar de nadar, você vai pra trás. E essa é a sensação de quando você tá fazendo algo que é custoso, que tem algum tipo de custo emocional e físico, às vezes é um desgaste grande. Se você se deixar abater e parar de nadar pra frente, você não vai ficar parado onde você chegou, você vai voltar. Porque você vai vir esse monte de questionamento, a insegurança, a culpa, e aí você vai ter que lidar com isso de novo, de puta. E eu acho que, assim, de certa forma, faz parte do desafio de ser dono e proprietário da própria vida. Quando você faz algo que foge minimamente do padrão, e isso vale pra... Pô, mulher passa por isso só por ser mulher em N motivos, pessoas LGBT passam por isso em N momentos, pessoas pretas também, enfim, qualquer tipo de pessoa que passa por algum preconceito por ser quem tá remando contra a maré simplesmente por existir. E quando você escolhe, e aí em coisas menos importantes, né, menos relevantes, como, sei lá, quando você escolhe uma profissão não convencional, não necessariamente um trabalho sexual, mas, pô, um artista, por exemplo, ele rema contra a maré. Ele tá ali, pô, minha família queria que eu fosse... Meu irmão é engenheiro formado e largou pra ser cantor, pra ser músico e tal. O diploma tá lá, o mestrado dele tá lá e ele tá cantando e tá tocando. Isso é foda, você olhar e falar, pô, é contra a maré. Isso é real? É real. Você não tá inventando isso. É real, é verdade. Verdade. Eu sou fã do vice-príncipe. Exato. E assim, eu mesmo com trabalho de podcast e tudo, pô, tenho uma carreira em TI, formado 9 anos e meio trabalhando na área e, cara, vou largar tudo e fazer só o que eu quero fazer agora. E eu convivo constantemente com o fantasma que você falou do direito. Eu convivo com esse fantasma na minha vida passada e, cara, se você parar com isso e arrumar um emprego, tua vida vai ficar mais fácil. Você não vai mais trabalhar 6 dias por semana, com medo de emitir uma nota e que você vai receber daqui 90 dias, e com medo no mês que vem não entrar trampo e você contar com a grana só daqui 3 meses. Cara, calma. É o que você quer fazer? É o teu caminho? O teu destino tá contra a maré? Então, bicho, nada. Rema. No fim das contas, acaba sendo isso. E não é uma solução fácil, é o que você falou. É uma merda. É difícil. Mas quando é teu destino, quando você se conhece, se descobre e percebe, pô, meu destino tá lá, pelo menos por hoje. Isso dá uma força, né? Você fala, não, beleza, então eu vou nadar, porque meu destino tá lá. É pra lá que eu quero ir. É foda mesmo. Sim, e também enxergar as coisas com muita calma. E eu faço terapia já faz uns 5 anos, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque primeiro que eu estou com a mesma terapeuta há 5 anos. Caraca. E ela não... Eu espero que ela nunca... Quer dizer, eu queria que ela virasse herdeira, como todos os meus amigos, entendeu? Mas, por um certo lado, eu espero que ela nunca pare de trabalhar. Não, mas de alguma forma... Porque eu não posso ficar sem ela. Eu não posso, tipo assim, falar toda a minha história pra uma outra pessoa. Eu demorei 5 anos, sabe? E em relação, né, que esse ano eu mudei de volta pra São Paulo e tal. Foi uma batalha, assim, porque eu posterguei isso um pouco também, né?
que quando eu vim pra Porto Alegre, eu falei que eu vim sozinha, de Malicuia, e eu passei praticamente um ano sabático aqui, depressiva, assim, porque eu não tinha ninguém, e, né, nessa, não digo maré, mas talvez nesse mangue. Eu gosto de mangue, mas nesse mangue que tem o lodo. Fica te puxando, exato. E enfim, eu voltei esse ano pra São Paulo. E é isso, tem que organizar a tua vida de novo, né? Tipo, procurar casa e reformar a casa. Eu tô morando com uma outra guria, né? Que é maravilhosa, também trabalha com a mesma coisa que eu, a gente se ajuda muito. E daí meu Instagram caiu e paz. E eu falando com a minha terapeuta, né? Eu lembro que teve um dia que eu virei pra ela e falei, ai, cara, eu não sei, porque eu sinto que eu tô estagnada, sabe? E eu sinto que o meu trabalho não vai pra frente porque essas coisas aconteceram e tal. Ela falou, mas poxa, Lana, olha pras coisas que tu já fez esse ano, tudo bem, né? E foram coisas de grande magnitude também, uma mudança de grande magnitude. Total. Mas enxergar essas pausas também que a gente tem, esses checkpoints da vida, sabe? E falar que, pô, tu não tá indo pra trás, na verdade, tu tá bebendo uma água pra tu continuar a tua jornada. É isso, sabe? aí. Às vezes, quando eu fiquei com muito, eu não sei, um sentimento de culpa também, antes de mudar, sabe? Até conversei com a minha amiga, que eu tô na casa dela, né? Eu falei, ai, porque, sei lá, eu tô culpada de abandonar aqui, não sei o quê, papapá. E ela falou, mas Lana, você não tá abandonando nada, você viveu aqui, não é como se esses anos tivessem sido apagados, né? Você tá jogando tudo fora, faz parte, né? Tudo faz parte da tua história, então isso te moldou, né? Agora tu não vai começar uma nova vida, tu vai continuar a tua vida assim como tu continuou a tua vida aqui, só que agora com uma perspectiva, que é o que me move, que eu sei que é o que me move, né? Que é a agitação, eu não digo agitação de balada, gente, por favor. Agitação de né, militância, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar sobre o meu mundo, sabe? Eu gosto que as pessoas se interessem e tenham esse olhar de humildade ao falar comigo, tipo assim, eu quero aprender. Eu sinto que eu tenho esse ar não professoral, mas eu sinto que eu seria talvez uma boa professora por conta disso, porque eu gosto de ensinar, sabe? E eu aprendi aqui isso. E era uma coisa que eu tinha muita dúvida, assim, porque também contando um pouquinho da minha história, que eu tenho 27 anos, mas minha história também parece que eu tenho 60, tá? Eu passei, quando eu saí, assim, da escola, fui direto pra faculdade, eu passei em geografia, né? Caraca. E eu queria ser professora, sabe? Porque, sei lá, às vezes eu tirava nota alta e os outros precisavam de ajuda lá na sala, tá ligado? E aí eu ia ensinar as pessoas, nossa, Lana, você fica mó bem, nossa, não sei o quê. E eu também cheia de tatuagem e tal, eu sempre me imaginei como uma professora cool, né? A professora que os adolescentes iam curtir, tá ligado? E talvez fosse uma coisa que eu parei na época justamente porque teve o novo ensino médio, né? Teve o impeachment da Dilma em 2016, 2017. O Temer aprovou o novo ensino médio, que já está em vigor, inclusive, em que eu sabia que eu estudei em colégio público, né? Eu sabia que existia uma defasagem muito grande no ensino público, que eu queria, de algum jeito, melhorar, só que... E agora? Como que vai ficar se geografia não é mais obrigatório, né? Um cidadão que não conhece a história do próprio país, que não conhece a geografia, como que vai ser um cidadão, sabe? Isso me parou um pouco, eu abandonei a faculdade, né? Mas é uma coisa que eu penso, porque hoje em dia eu mais ou menos faço o que eu gostaria de estar fazendo e o motivo pelo qual eu entrei na faculdade. Então olha só que doido, porque é como se fosse um redemoinho, né, da maré, quando a maré volta assim, mas daí ela faz a volta de, né, pra você voltar. Acabou chegando num lugar parecido onde você queria estar, né? Sim! E olha que doido, é um ciclo que meio que se completa, que eu tenho muita vontade, de novo, de voltar a estudar, sabe? De completar esse ciclo e talvez... Não sei se meu lugar é academia, não sei se eu vou conseguir, eu espero que sim, né, mas a gente nunca sabe o que a vida nos reserva, mas é isso, mesmo eu achando que eu tava fazendo algo que não era pra mim, que era, não que fosse errado, mas que não me cabia, a vida me levou pra eu surfar, sabe? Antes eu tava nadando com os braços e agora eu tô surfando, e uma menina, a Svetlana, lá dos seus 17, 18 anos, não tinha essa noção. Agora a Svetlana de 27 anos tem e tá muito feliz, sabe? Que aos poucos ela tá aprendendo a lidar consigo mesma, está tendo, né, o carinho que eu tenho com as outras pessoas, que a gente normalmente, tem com as outras pessoas de, né, colocar a mão na cabeça, de cuidar. Por que eu não posso ser assim comigo também? Total, né? Total. E esse lance que você falou de se acolher nesses momentos e se reconhecer de...
pô, de repente você trabalhou com outra coisa, mudou de plano, mas eu acho que a vida é muito menos sobre os certos e os errados e muito mais sobre ações e consequências que a gente vai tendo na vida, e às vezes a gente vai ter... O meu ponto é que talvez nunca seja tarde pra gente se reinventar dentro de um mesmo propósito, né? E aí esse propósito que nos move de, pô, pra onde eu quero chegar, porque eu me conheci, quero chegar lá, eventualmente, enfim, dando um exemplo bem besta, tem gente que, sei lá, eu gostava de fazer programa de rádio online, eu não sabia que podcast existia e que poderia existir, e com o tempo fui brincando com isso e enxergando que aqui é uma parada que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, e às vezes o que eu queria no fundo era algo mais simples do que estar numa estação de rádio mexendo em botões ou tá na frente de uma câmera de TV. Seria legal naquela época, mas o que eu queria fazer era me comunicar da minha maneira, da minha forma, que é diferente hoje, que era diferente em 2006, que era diferente em 2016, que vai ser diferente em 2036 também, vai ser outra parada. Então, a gente se conhecer é importante por isso também. Eu acho muito maneiro a imagem da ovelha negra lá da música da Rita Lee mesmo, porque em nenhum momento na música ela é ovelha negra pelo sentido clássico de você é ruim, né? Porque muita gente associa isso. E simplesmente cara, você é diferente, né? Você não se encaixa aqui. E esse sentimento de, cara, o que a sociedade, ou mesmo o nosso círculo familiar próximo, ou algum círculo de amizades espera da gente, aquilo não é a gente. Não, aquilo, a gente se convence às vezes de que aquilo é a gente. Sei lá, a gente é criado numa escola com amigos e amigas, todo mundo começa a namorar, e a gente não tá nessa, você fica, caraca, eu tô deslocado aqui, não quero fazer isso, eu quero continuar jogando videogame e brincando de hominho, eu não quero namorar. E é um negócio besta, mas você se sente mal, sente culpa por não pertencer, por não estar naquele lugar. Quando no fundo, acho que esse remar contra a maré, no fundo é a gente entender o fluxo do nosso próprio rio mesmo. Cara, a gente não tem que estar nesse rio dos caras. A gente tem que encontrar um rio que vá pra onde a gente precisa ir. Ou pelo menos uma hora ali que dê pra nadar ao nosso favor, pessoas que estão num bote parecido, que um puxa o outro e vamos junto, como você falou da amiga que mora contigo, que com certeza o que vocês trocam, o que vocês compartilham, acaba virando força uma pra outra, de beleza, você passou por isso, eu passei por isso aqui, viu? E nós estamos viva, e estamos aqui, e seguimos, é mais um dia, isso aqui também é nadar, também é remar, é chegar onde a gente precisa. E eu acho foda porque, assim, eu quis te chamar pra falar disso, porque eu acho que na visão das pessoas de fora, você trabalha com algo que é um tabu, que é, super estigmatizado, e isso por você ser mulher já te traz, sei lá, bagagens que não trariam pra um cara, enfim, de uma certa forma, sei lá, a gente cresceu, e eu vou dar um exemplo muito idiota, tá? Não, perfeito, mas a gente cresceu com Tiazinho Feiticeira e Flávio Gustavo no programa do H. E é muito diferente a imoralidade do Flávio e do Gustavo pra da Tiazinha da Feiticeira. Eu, pelo menos, a lembrança que eu tenho é que era imoral a Feiticeira e a Tiaguinha. Elas eram provocadoras e tal. E eles eram Clube das Mulheres, aquele bagulho brega. Tipo, podia ser sensual, mas era tipo, é brega. Pra quem tá assistindo, não é errado. É só... Ó os caras aí, puta. É tipo o cara que assiste Titanic e não quer pagar de gay pra falar que o Leonardo DiCaprio é bonito e fala, porra, peraí, ele é pintoso, o homem é... Sei lá. É boteta. Porra, que isso? O cabelo dele é legal, né? E eu quis chamar por isso, eu falo assim, cara, às vezes as pessoas olham pras diferenças e pras discussões morais e não enxergam o que tá mais óbvio, que é o que tem em comum, né? E eventualmente em algum aspecto da vida, todo mundo se sente lutando contra alguma maré. A não ser que aí você seja herdeiro de alguma coisa e tal, que aí eu tenho 2 recados. Primeiro é, por que você tá me ouvindo, né? Porque não entendo por que você tá aqui. E segundo é, por que você não apoia no negócio de financiamento coletivo com alguns milhõezinhos, que iam fazer muita diferença, também ia me ajudar. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends.
so sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit rei.com. Não, assim, eu vou falar que o primeiro ponto a gente pode até descartar, mas o segundo ponto é muito importante. Se tu herdeiro tá ouvindo, apoia aqui, né? Fim de ano. A gente quer... que a gente tá gravando, né, numa quinta-feira. A gente quer aproveitar Black Friday, quer aproveitar o Natal. Ano Novo, eu não vou nem viajar no Ano Novo, entendeu? Faça essa por nós. Mas é isso, é isso. Como minha vida sempre volta também pro trabalho sexual, eu sempre fui uma trabalhadora virtual. A partir do momento que eu comecei a ir pra rua, né, eu tinha meus preconceitos, eu tinha os meus moralismos, sabe? Claro. Eu era uma pessoa que, como não conhecia, eu também tinha essa impressão de que, nossa, porque as meninas da rua, elas nossa, que violência, porque elas estão à mercê, e papapá. E eu comecei a conversar com gurias, que a gente faz... Eu participo de uma ONG, que é o NEP, né? Núcleo de Estudos da Prostituição, aqui de Porto Alegre. Existe há 36 anos. Elas começaram com uma história linda, que... Na época elas eram as ovelhas negras, inclusive. Total. Entendeu? Que elas estavam na rua, e aí os brigadianos aqui de Porto Alegre levavam elas de camburão, tá vadiando e não sei o que, e tal. E aí teve uma guria, que é a Tina, ela era enfermeira, e ela começou, justo nessa época que a AIDS começou a estourar, né, HIV/AIDS, e ela queria fazer um trabalho com as prostitutas. Elas precisam, não que precisam ser salvas, mas elas precisam ser informadas, que elas precisam se prevenir. Ser acolhidas, no fim das contas, né? Sim, mas aí, e o trabalho de acolhimento foi fantástico, assim. Mas ela percebeu, conversando com elas, né, que primeiro, o problema não era principalmente esse, né, as gurias falaram explicitamente pra ela assim, porque tu não é a guria pomposa que fica passando aqui na praça, porque tu fala que quer ajudar a gente, vem ajudar a gente agora, porque tem um monte de mina sendo levada ali no camburão e os policiais vai tudo bater nelas. Cara, é uma força, né, que a guria, ela podia ter falado, né, não é do meu escopo, mas ela foi pra rua, ela foi falar com um policial, ela liberou as gurias pra ir trabalhar, sabe, falando tipo, não, elas não estão fazendo nada de errado. Então era engraçado, porque quando... Teve até uma história que a Tina contou, que um dia acho que um colega do marido dela viu ela na zona de prostituição, porque ela tava conversando com as gurias, né? Aí o maluco foi falar pra ele, tipo assim, porque eu vi sua mulher lá e não sei o que dele. Que bom então, né? Tá fazendo amizade lá com as putas? Assim, por quê? Só porque tava junto, desempenhava a mesma função? Não, somos todas mulheres, né? Então a gente... Tem coisas que a gente conversa com as gurias da rua que elas, nossa, me abriram o olho demais, assim. Meio que humaniza elas de novo, né? Porque em algum aspecto a gente é ensinado a desumanizar, né? Sim, porque era isso. Eu, no meu patamar de trabalhadora digital, né, que não tinha ciência. E por isso, né, eu era ignorante. Eu pensava que meu trabalho, de algum jeito, era mais seguro que o delas. E, na verdade, todo trabalho tem suas inseguranças, né? O professor, ele tem a insalubridade dele por usar muita voz, né? O pedreiro vai lá e se fode inteiro de coluna, hérnia de disco. A trabalhadora sexual, ela tem a questão das infecções, por exemplo, que, hoje em dia a gente também não pode falar muita coisa, porque tem um puta trabalho do SUS e viva o SUS, né? Porque o SUS libera camisinha pra todo mundo. Outro dia eu fui ver, inclusive, lá, e as gurias tá até com camisinha texturizada, sabe? Tipo assim, eu achei sensacional! Porque é isso, só porque a mina trabalha com negócio, tipo, a gente tem que dar qualquer material pra ela? Não, vamos incentivar o pessoal a usar, né? Porque todo mundo gosta de transar, sabe? Então que seja com segurança, que seja, né, tendo noção de que a gente precisa fazer a prevenção, que, né, de todas essas coisas. Então é muito doido que as pessoas lá atrás, nos anos 80, que eram tidas como as ovelhas negras, hoje em dia elas estão num patamar que são minhas mentoras, por exemplo. Legal. E eu olho pra elas e eu falo, eu acho que eu sou meio que ovelhinha negra também, né, que todo mundo mete né, me critica, vai lá, me ofende e tal, mas a gente respira fundo e fala, cara, eu acredito nisso. Eu sei que se eu estivesse em qualquer outro lugar eu estaria infeliz, sabe? Se eu estivesse no meu emprego, que eu já fui CLT, gente, eu tenho carteira assinada, sabe? Mas se eu estivesse no mesmo emprego que eu tava antes, que, as pessoas me olharam e falavam, nossa, que legal, como que é? Tipo assim, com curiosidade, não aquela curiosidade, às vezes, não digo mórbida, mas, sabe? Uma curiosidade, tipo assim, legal, como num papo, né? Eu estaria muito infeliz, talvez, às vezes, ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje, eu estaria muito infeliz,
estaria pensando, tipo assim, nossa, eu vivo pra trabalhar. E hoje eu não vivo pra trabalhar, eu vivo... Tudo bem, quando você transforma uma coisa que se ama em trabalho, às vezes você deixa de amar um pouquinho. Mas é uma coisa que me motiva, né? Então tu, por exemplo, eu vejo tu fazendo teus vídeos, postando todo dia lá. Aí tu foi lá e vem de aviãozinho comigo e não sei o quê. E tipo assim, pô, às vezes as pessoas olham e falam... Ah, mas você é idiota, mas te fez feliz pra caramba. Exato, e fez um monte de gente feliz, porque eu olhei aquilo e falei, ai, meu Deus, ai, ele vai de azul. Ai, olha ele indo no aeroporto, sabe? Aí você começa a perceber que tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que tu. Então, eu, por exemplo, já fui a pessoa que nunca andou de avião. Eu lembro a minha primeira vez andando de avião, tá ligado? Ou então, né, tipo, nossa, eu ficava tipo assim, meu Deus, tudo é tão novo pra mim. Ou então, né... Sei lá, você ir num ambiente novo. Eu me desafiei há alguns dias, né? Algumas vezes, na verdade, quando tava em São Paulo. Como eu era uma pessoa que... Eu não era sozinha lá, mas eu queria ter experiências novas. Pô, vai num cinema sozinha. Eu fui assistir vários documentários no cinema. Coisa que, às vezes, as pessoas não iam me acompanhar. Porque, tipo assim, quem que vai assistir documentário em cinema, porra? O pessoal quer assistir... Pô, ainda estou aqui, né? O Agente Secreto, agora é o Agente Secreto. Mas o pessoal quer assistir filme da Marvel, ninguém vai pra assistir documentário. Então, imagina eu, indo sozinha. Pra mim é uma delícia, sabe? Faz parte de você se descobrir, inclusive. Descobrir o que você gosta de fazer sozinho com galera, né? Tudo alimenta. Sim, porque às vezes a gente fica no automático, né? Tipo assim, a gente é muito influenciável, né? Então a gente vê uma pessoa famosa, às vezes, ou uma pessoa X, assim, na internet fazendo uma coisa que viraliza e todo mundo vai lá, todo mundo compra o Labubu, todo mundo vai lá, come o morango do amor pra ver se é gostoso mesmo, sabe? Eu, felizmente, não comprei o morango do amor, eu tenho um Labubu. Mas... mas eu ganhei de presente, tá? Foi presente. Não precisa justificar, o Labubu tá aí, tá? Importa isso, não tem problema. Mas assim, será que as pessoas realmente queriam uma porra de Labubu? Será que as pessoas realmente gostam de morango? Sabe? E se fosse, sei lá, uma uva do amor, né? Que tem, acho que, a surpresa de uva, na verdade. Nada se cria, tudo se copia. Que não é surpresa, né? Porque você já tá falando que é de uva. E o morango é do amor por quê? Sabe? Por causa da maçã do amor, né? O problema é por que a maçã é do amor, né? Que é o mesmo caramelo ali. Eu pensava que era por conta de ser vermelha e paixão, sei lá. Deve ser isso, não sei. Mas é se descobrir, saber das coisas que gosta, saber do que não gosta também. E aí, quando você... a gente também saber falar não, saber falar, tipo, isso aí não é pra mim, sabe? Total. Isso faz parte de se descobrir. Eu acho que o grande lance é, quando você começa um processo de autodescoberta, de fato, e se entrega a ele... remar contra a maré acaba virando meio que sua única opção, porque você fala, cara, eu não quero mais fazer o que estão dizendo pra eu fazer, eu quero fazer o que eu quero, porque eu já entendi que eu tenho o desejo, que eu tenho vontade. Então assim, é meio que um processo irreversível, descobrir o seu desejo, ou começar a descobrir ele, começar a desenterrar ele, é muito difícil você voltar pro, cara, não questionar. Não, a partir daí bicho, aprenda, seus questionamentos vão te deixar às vezes no buraco, vão te levar pra uns caminhos meio difíceis, mas esses caminhos são teus, pelo menos por algum minuto, por algum tempo eles vão ser teus, e aí você vai tomar posse deles. E pode ser que você chegue lá no destino e fala, puta, era isso? Que bosta. Mas você precisava viver esse bagulho todo, chegar lá e falar, puta, não curti, irmão, mas eu fiz o que eu queria fazer. E isso, acho que esse sentimento de realização de, caraca, eu fiz e... É isso aí mesmo. É muito melhor do que o sentimento de, caraca, e se eu fizesse? Esse é mais doloroso mesmo, né? Sim, e isso foi uma coisa que, quando eu mudei pra Porto Alegre, né, não Portugal... Eu fiquei tipo, porque não sei, mas e se eu nunca tivesse mudado, né? Será que eu não estaria aqui hoje conversando contigo, sabe? Total. Ou talvez, será que estaria? Não sei, é sempre o EC, dá pra saber, né? É isso aí. Mas ainda bem que eu tô aqui, sabe? Que eu tô com um sorriso no rosto, que eu posso falar das coisas que fazem parte da minha história, né? Até, assim, mudando um pouquinho, assim... Porque eu sou essa de vai e volta em assuntos, né? Eu gosto muito de assistir vídeo de ensaio, né? Eu tava assistindo uma gringa falando sobre... essas gurias que agora tá febre de fazer cirurgia estética, né? No rosto, aí você faz um facelift aqui, aí você faz não sei o que ali, aí você aplica um botox, aí todo mundo em Hollywood agora parece que tá constipado quando vai expressar alguma emoção, né? Porque não dá pra saber emoção. E aí eu lembro um negócio que eu falei, inclusive, pras gurias aqui, né? Que foi... que ela falando, as pessoas querem apagar as rugas, mas gente, as rugas, as marcas, aqui, quem tá assistindo em vídeo vai ver, mas isso aqui dá pra ver?
Aqui, ó. A cicatriz, caí da hein? escada. Aí. Caí da escada, escorreguei na chuva, me fudi. Nossa, eu sou uma fudida, assim. Mas, assim, essas marcas, elas fazem parte da minha história, né? Uma pessoa, por exemplo, que é velha, que tem ruga, significa que viveu. E nem todo mundo tem a oportunidade de chegar tão longe, sabe? Tipo, a vida é efêmera, a vida é um sopro. E aí você vai ficar... Eu entendo que não é fácil também você assumir... você pular marcas, na bala. né? Você pular na bala, não é fácil você ser empoderade, sabe? Mas são essas marcas que fazem a nossa história, né? Não só as rugas, mas os ralados, sabe? O choro, aqui o pezinho de galinha que fica de tanto quanto a gente chora. E tem marca que é difícil mesmo de lidar, tem marca que a gente não quer lembrar e tal, tem cicatriz. Mas tem cicatriz que passa um tempo e você lembra delas com carinho. Assim, eu tenho... É muito bobo isso, mas eu tenho uma cicatriz na minha mão. Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver, mas eu tenho uma cicatriz bem aqui no meu pé do dedão, que é uma mordida do meu primeiro cachorro. E todo dia eu lembro dele. E, porra, ninguém vai sentir o que eu sinto quando eu penso no meu primeiro cachorro. Isso é só meu. Ninguém vai sentir. Talvez meu irmão, meu pai e minha mãe, que conviveram com ele, vão lembrar. Mas eu olho pra minha cicatriz todo dia. Tô no banho, tô lavando a mão. E eu penso nele. Cara, é um bichinho que passou pela minha vida quando eu tinha 4 anos de idade. E eu vou carregar ele pra sempre comigo de algum jeito por causa das minhas marcas. Então faz todo sentido. Acho que a gente não pode ignorar quem a gente é. E quanto mais a gente descobrir sobre a gente, melhor. A gente não pode ter medo de descobrir quem a gente é. Tem que ter coragem mesmo. Porque tem que ter coragem. É muito mais fácil ignorar e de alguma forma. Mas quando cada escolha é uma renúncia, né? Quando você se ignora, você sabe o que passa na tua cabeça antes de dormir com o travesseiro. Só você também. Então, eu acho que é muito melhor ter a dificuldade de lidar com quem eu sou do que ter a angústia de não lidar com quem eu sou. Isso deve ser mais doloroso. Ou a angústia de ter que lidar com alguém que eu poderia ser também, né? Porque aí a gente... Que é isso, né? É muito difícil a gente ver as coisas boas. A gente sempre vê as coisas ruins. Isso também é um trabalho que precisa ser muito desenvolvido, como eu sempre falei. Mas é enxergar também que, pô... É isso, eu sou merecedor de sentir coisas, sabe? Eu sou merecedor de ter um desafio. Às vezes a gente não quer ter desafio. Porque, pô... A vida já é um desafio, né? Total. Mas é isso, a vida é um desafio. Então, todo dia você vai ter que botar a tua cara a tapa. Seja pra tu sair da tua casa, você pegar um transporte público, seja pra tu ir no mercado e, às vezes, tu encontrar uma pessoa conhecida. Às vezes, sei lá, tu falar com a pessoa do caixa é um desafio. Eu conheço pessoas que têm agorafobia, que não é medo do presente, tá, gente? É medo de aglomeração e medo de pessoas, né? Enfim... E eu tenho uma amiga que tem isso, né? E eu sempre falo pra ela, pelo menos eu faço tentativas, mano, vamos lá, vamos sair, sabe? E teve um dia, por exemplo, que ela saiu, ela foi num técnico comigo, que a gente foi com mais parceiros, assim. A gente ficou lá até umas 7 horas da manhã, sabe? Que a gente adora música eletrônica. E, pô, e aí depois eu falei, e aí, você curtiu? Ela, mano, curti demais, sabe? Então, e se ela não tivesse ido? Ela não saberia o que é essa festa. Total. Sabe? Não teria gastado o Uber, não teria gastado em bebida lá dentro, mas... não teria tido uma experiência que é você ficar dançando até as 7 horas da manhã, como se não houvesse amanhã. E é isso, em última instância, ela não teria feito algo que ela, no fim das contas, percebeu que ela queria ter feito, né? Sim, ela queria fazer. Sim, total. E é isso, às vezes você vai bater o pé, às vezes terão pessoas que a gente também tem esse problema, o ser humano tem esse problema que ele busca não só, né, um problema que também é uma solução, o homem não é uma ilha, né? Então a gente busca sempre ter alguém, mas principalmente eu acho que a gente busca a aprovação das pessoas. A partir do momento que você vira e você fala, não preciso de aprovação das pessoas, ou então, tipo assim, pelo menos você selecionar de quem é a aprovação certa. Exato. Pô, foda-se! Ai, eu tô falando palavrão, mas foda-se! Relaxa. Pegando ali, sabe, o seu vizinho, o que ele vai achar se você levar uma guria, um gurie pra tua casa, sabe? Você que vai ter a experiência de ter uma noite bacana, ou uma noite de conversa. Às vezes o teu vizinho vai achar que é um boyzinho que tu vai pegar, mas na verdade é um amigo e você só foi fumar maconha, sabe? Então, foda-se, só você sabe o teu, sabe? E é isso, né? No fim das contas... você sabendo que você não tá fazendo mal pra ninguém, sabendo que é uma escolha que só te afeta, cara, foda-se mesmo. E foda-se se a galera vai... E assim, é fácil falar o foda-se, porque a gente sabe que é
um exercício, né? E aceitar esse foda-se. E não é um negócio que uma vez que você resolve pra sempre. Cada foda-se é diferente. Ele é uma experiência nova. É um trabalho constante. É um trabalho constante. Isso que a gente sempre fala, que a gente fala aqui muito, e eu falei muito também, de autoaceitação, de amor próprio, né? De você se descobrir, autoconhecimento. E não autoconhecimento de livro de autoajuda, não. É o que a gente falou aqui, de, pô, sei lá, às vezes é um negócio idiota, mas qual é a sua fruta favorita? Sabe? Né? Ou então, sei lá, qual o rolê que tu gosta de verdade? Eu aprendi que, por exemplo, balada não é um negócio que eu curto. Eu gosto de ficar na rua, eu gosto de sentar na calçada, fumar minhas coisinhas, beber minhas bebidinhas, sabe? Eu sei que, por exemplo, eu não gosto de cerveja. E isso é um negócio que é meio que incrustado na gente, porque, sei lá, a minha geração, né, anos 90, assim, eu era uma criança que chegava os meus tiozinhos lá, né, e falava... Eu com 3 anos, dá uma bicadinha aí na cerveja pra ver se você gosta. Quem não passou por isso? Só espuminha. Só espuminha. Daí você fica amargo, né? Amargo. E aí você cresce pensando que, por exemplo, a cerveja, né, é o grande artefato social, de interação social que tu tem. Porque você vai pro bar, você vai beber. Teve uma hora que eu comecei a beber, eu comecei a pensar, cerveja, né? Pô, eu não gosto de cerveja. Por que eu tô fazendo isso? Sabe? Tipo, me palpuça. Por que eu tô forçando? Pô, não vou beber cerveja. Tá tudo certo. Eu quero fazer minhas amizades, quero conversar com as minhas amizades. Eu vou pro bar e não preciso beber cerveja. Qualquer coisa, eu vou comer baseado e tá tudo certo. Qualquer coisa, se tiver um drink, mas o drink é mais caro. Ossos do ofício, né? São as escolhas que a gente faz pela vida. Mas é isso, aprender o que gosta, o que não gosta, que você não precisa de aprovação de ninguém, ou então, você não precisa de aprovação de ninguém. Até porque, se der certo, todo mundo vai te aplaudir. Mas se der errado, ninguém vai estar lá pra te segurar e falar, tipo, tá tudo bem. Todo mundo vai virar e falar assim... Pontar o dedo. Avisei. Eu te avisei. Então, sabe, tu que tem que saber por ti. É difícil, não é um trabalho constante, como tu falou, porque sempre é um leão por dia, né? É um metrô por dia, às vezes são 2, 3, às vezes é um busão também. Mas é isso. E, enfim, é muito doido você parar pra pensar que, sei lá, tu me convidou, por exemplo, pra ser contra a maré, né? E, nossa, sei lá, eu só vivo, sabe? A gente só vive e a gente aprecia o momento que a gente vive. Acho que essa é a diferença de não ficar vivendo só, né, tipo assim, empurrando com a barriga, sabe? Total. De, tipo assim, eu estou nesse emprego, ou estou num relacionamento, ou estou com uma amizade, ou estou com, né, tendo relações com a minha família, empurrando com a barriga. Pô, vai viver, vai saber o que tu gosta, vai saber se essas pessoas são pra ti, e se não forem, tá tudo certo também. E a vida é muito extensa pra tu ficar pensando, muito extensa não, a vida é muito curta, mas tem muitas pessoas por aí, né, pra que tu possa ter outras experiências, ter experiências bacanas, experiências ruins também, porque, né, a gente também se fode um pouco, mas é isso. Boa. E como é gostoso, né, a liberdade do capitalismo mentido. Isso não dá. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero agradecer demais a Svetlana, sigam ela nas redes sociais, tem links na descrição. A Lana é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci nas minhas andanças aqui pela internet, e além disso é uma ativista que manja muito do que fala e uma baita comunicadora. Eu já aprendi muita coisa que eu nunca tinha parado pra pensar olhando o conteúdo dela. Sigam ela logo aí pra não perderem a oportunidade de darem risada e muito menos os questionamentos que ela levanta. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify, porque isso me ajuda muito a fazer a audiência do programa crescer. Também faça isso no outro agregador que você usar, por favor. Comente tanto em redes sociais quanto na área de comentários desse episódio no Spotify, me ajuda demais, ainda mais que agora o programa é em vídeo, então tem mais gente chegando aí pelo próprio algoritmo do Spotify. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui? Isso é possível através do financiamento coletivo, você pode me ajudar com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. No Apoia-se, que é apoia.se/dentro da minha cabeça, no Patreon, que aceita moeda estrangeira, então se você mora fora do país, patreon.com/dentro da minha cabeça, e na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback
ou oportunidade comercial, que seja, manda lá pro cabeçadovidani@gmail.com, que o Pix também é o e-mail que a gente usa para comunicar aqui. Se você apoiar com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios. Tenho também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu contei aqui está bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, pra gente trocar recomendações também em vídeo pra quem tá no Spotify. E acompanhe minhas lives na Kik, no canal do Jovem Nerd, 3 vezes por semana. Entra lá, siga o canal pra ser notificado toda vez que eu entrar ao vivo. kik.com/jovemnerd, tem link na descrição. E eu não tô sozinho nessa, hein? Tô com a Júlia Campos, que tá lá streamando junto comigo, intercalando os dias da semana. Dá uma moral pra Júlia também, vai assistir a live dela lá, hein? Alegria e muita tranquilidade até o programa que vem e valeu. Hey, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.